pessoal fica, às vezes, por um viés ideológico muito forte, fica aí usando figuras e ideias, né, de uma maneira perigosa, né? Então, a gente precisa analisar com o que a gente conhece. Eu não gosto muito de fazer, aliás, não gosto muito daquela analogia que o pessoal faz de governo com família, né? Porque não é a mesma coisa. Gerir uma casa e gerir um país não é a mesma coisa, né? Só para dizer o óbvio, né? Mas a gente começa a fazer alegorias e analogias para facilitar o nosso entendimento. Então, nesse ponto aqui, eu vou pedir uma licença para vocês para fazer esse tipo de analogia. Mas o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, na Argentina, é o pessoal dizendo, olha, o Mileizinho, ele está fazendo tudo que a apostila manda, né? Ele está tendo superávit. Né? Então, o pessoal acha que come superávit. Não, tudo bem, quem acha isso. Mas o superávit lá na Argentina parece que aconteceu. Ou seja, o governo conseguiu gastar menos do que arrecada. Mas eu também consigo aqui dentro de casa. Você também consegue dentro da sua casa. Mas as consequências vêm depois. É isso que o pessoal tem que se atentar um pouco. O que a gente está vendo lá na Argentina, por exemplo, e eu não sou um economista, não sou um historiador, nem formado em política, econômica, nada disso. Mas o que eu estou fazendo aqui com vocês aqui é essa analogia porca e barata, mas para a gente entender. Você tem aí, eu também tenho, alguns gastos aqui que a gente considera como fixos. Então a gente coloca, sei lá, a gente ganha 2 salários mínimos, aí tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola, o plano de saúde, tem que abastecer o carro, pagar o guardinha ali que passa na rua à noite para dar uma olhada, tem que pagar a diarista para limpar aqui, ou às vezes você tem uma empregada fixa, e assim por diante. Então a gente tem esses gastos, né? E fala assim, cara, tem que gastar com isso daí, não tem jeito. E o nosso salário meio fixo, né? No caso do governo, muda um pouco. O que ele arrecada varia um pouquinho. Mas a economia continua andando, então ele continua arrecadando ali imposto de renda, imposto sobre o consumo e assim por diante. Então ele tem uma certa previsibilidade do salário dele, que é o dinheiro que entra. Aí, o que o Mileizinho fez foi parar de pagar o plano de saúde, parou de pagar o guardinha, parou de pagar a diarista, parou de pagar a escola das crianças, e aí sobrou dinheiro. É sério que vai sobrar dinheiro desse jeito? É sério? Vai, né? Você joga na planilha, você diminui o seu gasto, e aí você mostra pro banco, né? Mostra para o mercado e fala assim, olha, minha capacidade de pagamento melhorou, porque eu cortei tudo isso daqui. Aí agora os meus 2 salários mínimos que estavam faltando antes, agora eles estão sobrando, porque eu cortei gasto. Mas as consequências vêm depois. Você vai colocar a criança para estudar onde? Né? Quem que vai olhar a tua casa? Quem que vai limpar a tua casa? Se ficar doente, não tem plano de saúde. Então essa é uma analogia com o lar, né? Que cabe nesse caso, mas com as suas devidas concessões, né? Então, quando a gente fala de superávit, fabricar um superávit é muito fácil, tá? Mas as consequências vêm depois, como já diria o conselheiro Acácio no livro de Essa de Queiroz. Acho que ele nunca falou essa frase, mas é bem o jeito dele, né? As consequências vêm depois. Então, se vocês estão recebendo esse tipo de notícia, não se deixem ludibriar por isso. Superávit não põe comida na mesa de ninguém. E no final das contas, é uma ideologia aliás, é um jeito de pensar, uma ideologia ou uma cartilha, né, de um sistema que coloca as pessoas para fazer o sistema funcionar e não o sistema funcionar para as pessoas, né? Então, a economia tem que servir as pessoas e não as pessoas têm que servir a economia, porque daí vira ideologia, aí é maluquice, né? Qual que é a diferença com o outro espectro, o outro lado do espectro? Nenhuma, né? Só que ali o número aparece, né? Não tem nada subjetivo numa planilha de superávit ou déficit primário. Não tem. Você coloca os números ali, você coloca o quanto arrecadou e quanto gastou, a coisa fica feia ou a coisa fica bonita. E na Argentina está vendendo que está bonito, né? Aí a galera vai lá no mercado, não consegue comprar as coisas. Por quê? Porque o preço ficou alto demais, né? Então, quem que está servindo quem? As pessoas estão servindo
a economia e não ao contrário. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. O Caião até foi lá para a Argentina recentemente. Eu lembro que foi no final do ano, né, Caião? Aí eu lembro que vocês fizeram a live de lá e até comentaram, falaram assim, cara, tá muito caro, as coisas aqui ficaram caras e tudo mais. Então é uma pena porque o pessoal que vai lá passear reclama que tá caro e volta para casa. Agora o argentino tá lá pagando caro, né? Eles vão se lascar todo. Então isso serve de exemplo para nós, né? Então não queiram o que foi feito lá na Argentina aqui no Brasil, tá? Porque não dá para o Brasil é outra dimensão, mas eu quero dizer, aplicar aquilo lá aqui, podem ter certeza, vai sobrar caco de toba para todo lado e vai sobrar para vocês, vai sobrar para mim, né? Então, é mais ou menos isso. Cortar na carne gera número muito bom, tá? Mas a carne não é número, né? Não tem número na carne. É isso. Será? Será que vai dar certo na Argentina? Tendo a pensar que não.